Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 leis espirituais do sucesso, porque toda terça-feira está saindo vídeos exclusivos para a prosperidade. Então, se é algo na sua vida que você quer trabalhar, que você quer melhorar, fica aqui com a gente, tá certo? Hoje nós vamos para o capítulo 1, que é o estudo ele chama a lei da potencialidade pura. Ele quem? O autor do livro chamado Deepak Chopra. Então ele diz assim, ó, a fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto para o manifesto. Ao manifesto. Então, se você assistiu o episódio 1, eu explico o que é o não manifesto e o que é o manifesto. O não manifesto é o mundo do invisível. É lá onde ficam nossos desejos, as nossas ideias, os nossos anseios. E aí ele se manifesta, por isso que ele chama de mundo do manifesto, né? Quando está manifestado, se chama mundo do manifesto. Eita. Eita, que a bicha se cansa rápido. Bora lá. A primeira lei espiritual do sucesso é da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Essa potencialidade pura que Deepak Chopra fala é a nossa consciência, é o que nós somos, é a verdade de quem somos, entende? E aí ele diz assim, consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se, olha aqui, da nossa essência espiritual. É o campo de todas... Eu vou parar para respirar, porque eu não sei por que eu tô sem ar. É o campo de todas as potencialidades da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Então, ele vai dar aqui uns atributos que que são do conhecimento puro, tá? Ele fala aqui o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a felicidade. Isso são atributos da sua consciência, entende? Mas a sua consciência pura, sem sermos nós, assim, nós, que eu falo, nós em essência, sem ser influenciado pelo nosso ego, tá certo? Então, quando você a descobre, quando você sabe quem realmente é, encontra toda essa potencialidade. Então, o que é o segredo da vida? O que é o segredo de ter as coisas que você deseja? E eu não falo somente de ter as coisas materiais que você deseja, porque todos nós temos nossos desejos de bens materiais e os nossos desejos que até muitas vezes a gente atribui ao bem material, mas nem é ele realmente que a gente quer. A gente quer felicidade, a gente quer alegria, a gente quer companheirismo, não é? A gente quer amizades verdadeiras, bons convívios com as pessoas que a gente convive, não é isso? Então isso tá muito atrelado a você saber quem você é. Por isso que o autoconhecimento é a chave para você conquistar tudo que você deseja, inclusive a sua prosperidade. E aí Deepak Chopra continua assim: é no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos. Porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade pura, potencialidade de tudo o que foi, poderá vir a ser. Então, em você, em mim, existe a potencialidade de conquistar tudo e qualquer coisa que você deseje hoje ou que você venha a desejar no futuro. O que é que acontece? A gente não vive em um meio que nos estimula a procurar por si mesmo, a conhecer a si mesmo. E aí, por isso que as coisas ficam tão difíceis, né? Muitas vezes a gente vai procurar isso na vida adulta, como é a maioria dos casos das pessoas. E aí, a dificuldade, porque a gente já vem com tantas crenças enraizadas, tantas coisas a serem trabalhadas em nós, que fica mais difícil de fazer essa desconstrução, entende? E aí ele diz assim, a lei da potencialidade pura também poderia se chamar lei da unidade, pois sobre a diversidade infinita
encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Então, olha que legal. Essa potencialidade pura, ela vem também, ela está também te dizendo a importância do ser único que você é, de você descobrir as suas singularidades. Ninguém fala como a Elizabeth, ninguém tem a interpretação que a Elizabeth tem das coisas, ninguém tem essa maneira minha de se comunicar. E essa minha maneira única de ser, entende? É a minha potencialidade. Porque nessa minha maneira singular é que eu posso servir muitas pessoas. E aí cada pessoa vai ter a sua, né? Eu não sou boa em matemática, então alguém vai ser muito bom em matemática e vai passar seu conhecimento para as pessoas de maneira única. Porque ele tem aquela potencialidade. Por isso que ele disse que também poderia se chamar lei da unidade. Porque é através dessa unidade, essa individualidade, não individualidade e ego, tá? Suas potencialidades mesmas que vêm com você, que são desenvolvidas em você também, é que você faz a diferença no mundo. Então ele diz assim, não existe separação entre você e o campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. Quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Quanto mais você procura a sua própria natureza, desenvolver quem você é e o que você tem de potencial, mais você acessa esse campo da potencialidade pura. Porque é quem você é. Então, quanto mais você procura, mais você se torna aquilo, porque você está só descobrindo quem você é. E aí eu vou dar ele dá duas aqui experiências, e eu vou fazer até associação com coisas que a gente já estuda. Ele diz assim, ó, na experiência do eu, que se chama autorreferência. Elis, o Ian tá pedindo bolinho. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o seu Fausto Silva. Nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. Olha que legal. Na experiência do eu, essa experiência que cria todas as possibilidades, o nosso ponto de referência é o interior, é o espírito e não aquilo que nos rodeia. O seu oposto, que se chama objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, deixamos nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior. Então, a gente se deixa influenciar por situações, circunstâncias, pessoas e coisas. E olha que interessante, ele usa essa palavra autorreferência para falar de coisas, e eu vou associar o que a gente já estuda, tá? A nossa centelha divina, autorreferência, nosso interior, nosso espírito. Ou ele chama a outra força de objeto referência, que é o ego, que se baseia em tudo que os sentidos podem mostrar. É tipo aquela coisa que a gente fala muito, sabe? A felicidade fica com as circunstâncias das pessoas, tudo o normal, né? Vou dizer o natural. O normal de todo mundo é ser feliz com o que acontece lá fora. Se sentir amado conforme as pessoas lhe tratam. Se sentir valorizado conforme alguém lhe valoriza. Objeto, referência o algo externo. E ele fala aqui, para você acessar essa potencialidade pura, onde reside todas as coisas que você deseja, o seu objeto tem que ser o espírito. E olha que legal, porque Jesus já nos dizia que buscai o reino dos céus e as demais coisas não serão acrescentadas. E Jesus também nos diz que o reino dos céus está dentro de nós. Autorreferência. Como um conhecimento linka o outro, tá certo? Então, bora lá. Nesse estado, o estado de objeto referência, lá voltado para o ego, tá? Buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Os nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se às respostas, porque se baseiam no medo de
ter que controlar as coisas, na necessidade de controlar as coisas, na necessidade de aprovação, na necessidade de poder externo. Todas essas situações, por exemplo, a necessidade de aprovação, o poder externo, o querer controlar as coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é da potencialidade pura. Não é o poder real. Não é o poder que você tem. Quando a gente fala de desenvolver o poder, não é esse poder de status, né? Porque não é legal, eu sou poderosa. Mas o que é esse poder que as pessoas tanto buscam? Esse empoderamento. Não é o empoderamento do ego, de querer mostrar para as pessoas que você é poderosa, que tem poder. Porque esse poder é falso, né? E aí ele tem tudo que não é verdadeiro, ele não tem durabilidade na vida da gente. Se experimentarmos o poder do eu, não há medo. Não há compulsão para o controle. Não há esforço para obter a aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado de objeto-referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara social necessita de aprovação, controle, apoio no poder, porque vive com medo. E aí ele diz assim, seu verdadeiro eu, que é seu espírito e sua alma, está livre dessas necessidades. Imagine aqui, a gente fala de centelha divina, então dentro da linguagem dos nossos estudos aqui, a gente diz assim, temos duas forças, o ego ou a centelha divina. E aí pense comigo, sua centelha divina tem necessidade de aprovação? Você acha que ela tem? Você acha que a centelha divina, ela se magoa com críticas, se magoa com o não reconhecimento ou a outra pessoa não lhe apoiar, não fazer o que quer? Você entende? Então você tem duas forças dentro de você. Aquele que se dói, que se machuca, que quer porque quer que o outro pague pelo que fez, é o ego, né? Que tem medo das críticas, que precisa da aprovação das pessoas. Então ele diz assim, seu verdadeiro eu, seu espírito, está livre dessas necessidades, é imune a críticas, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde, não se sente superior, porque reconhece todas as pessoas, que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Você imagina que se todos somos um, porque todos somos partes de Deus, todo mundo não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas com consciências diferentes, entendem? E eu sei assim que é um caminho a ser percorrido para chegar nesse espaço de encontrar este eu e se apoiar neste eu, entende? Mas quanto mais vocês fazem, mais vocês chegam lá, entendem? Quanto mais vocês praticam, quanto mais vocês assistem vídeo, adquirem conhecimento, não se enganem, porque eu sei que às vezes o conhecimento ele parece que não tá resolvendo, ele parece que não tá dando frutos, mas a verdade é que nossa caminhada é longa e a palavra não é briga, mas você vai entender agora. A nossa briga com o ego, ela é eterna, entende? Enquanto há corpo, porque assim, a gente tem que se lapidar e chegar em um momento em que a gente não precisa estar brigando com o ego. E a palavra não é briga, porque a palavra briga parece que a gente tem que brigar com ele. A gente só não tem que deixar-se dominar por ele, entendeu? Não ver como ele como seu inimigo, mas ver ele como algo que não é você, que não tem que estar no seu controle, tá bom? Um ego bem trabalhado, ele vai lhe ajudar nesta caminhada, tá certo?
eu vou encerrar por aqui, porque o meu falar pouco, gente, é 15 minutos. Quando eu disser que estou falando pouco, eu vou falar pouco, é nessa faixa. Coisa que quase ninguém entende, tá bom? Então, olha, peço de coração que para você me ajudar neste trabalho, até para continuar mesmo, gente, porque assim, tudo é incentivo. Eu ainda estou no que a gente estava estudando. No objeto referência, eu preciso dos seus comentários. Eu preciso dos seus feedback, porque imagina que eu faço um vídeo voltado exclusivamente para você. Mas se vocês não me dizem se entenderam, se estão gostando, se está ajudando, entende que eu fico na dúvida, esse conteúdo está sendo útil, está sendo valoroso para a vida das pessoas, então é importante para mim também em termos de me lapidar enquanto profissional, tá bom? Então, fica até cansado. Me deixem um like de vocês, compartilhem com uma pessoa que precisa ouvir isso. Fica com a gente nessa jornada, ajeitando aqui a luz. Nessa jornada quântica que a gente tá soltando vídeos sempre assim, muito maravilhosos, com bastantes ensinamentos, tá bom? Um cheiro no oi e até o próximo vídeo.